No futebol moderno, permitir que o contrato de um jogador de elite chegue aos últimos 12 meses não é apenas uma gestão questionável do elenco. É uma verdadeira catástrofe financeira. Estamos vivendo em uma era rigidamente governada por lucros e regras de sustentabilidade, onde cada milhão do balanço patrimonial tem um peso imenso. Ainda assim, alguns dos maiores potências da Europa estão sentados em verdadeiras bombas relógio contratuais. Vamos dar uma olhada em 11 desses casos. Começando pelo Manchester City e o cenário desconcertante envolvendo Jack Grealish. Quando o City quebrou o recorde de transferência britânico para trazer Jack Grealish do Aston Villa por impressionantes 100 milhões de libras, todo o investimento financeiro foi amortizado ao longo de um contrato de 6 anos. Mas, à medida que esse contrato se aproxima dos seus meses finais, o time de Maresca enfrenta um verdadeiro pesadelo contábil. Jack Grealish viu seu papel diminuir constantemente, transformando-se de titular de destaque em um caro reserva no banco. No entanto, de uma perspectiva puramente comercial, permitir que um investimento de 100 milhões de libras entre em seu último ano sem compromisso cria uma baixa contábil impressionante nos registros, caso ele saia de graça. O City parece estranhamente resignado a absorver esse possível prejuízo, priorizando a evolução tática em vez de preservar o valor de revenda do antigo recordista de transferências da Inglaterra. Se arriscar um ponta de 100 milhões de libras parece uma aposta alta, a situação em Munique envolvendo o capitão da Inglaterra, Harry Kane, traz riscos ainda maiores. Kane tem sido uma verdadeira máquina de fazer gols desde que chegou à Bundesliga, quebrando recordes em um ritmo nunca antes visto no futebol alemão. No entanto, apesar do seu desempenho individual incrível, a narrativa em torno do seu futuro a longo prazo continua especialmente volátil. O contrato atual de Kane vai até o próximo verão, e há relatos sobre uma cláusula de saída interessante, supostamente estruturada em torno de 65 milhões de libras para determinados interessados sob as condições certas. Tem mantido alguns clubes em alerta máximo. Enquanto o Conselho de Supervisão do Bayern continua publicamente confiante em garantir uma renovação lucrativa mesmo com o atacante chegando aos 34 anos, a simples verdade é que uma máquina de gols de elite, entrando em seu último ano de contrato, deixa todo o futebol europeu em alerta. Voltando para o norte de Londres, um dilema contratual completamente diferente está se desenrolando no Emirates Stadium, com Gabriel Martinelli. Antes visto como o núcleo intocável do ataque de alto nível de Mikel Arteta no Arsenal, o ponta brasileiro sofreu uma queda perceptível em seu status dentro do elenco. Ele já não é mais um nome garantido na escalação titular de Arteta, com extensas discussões internas girando em torno de possíveis reforços para o lado esquerdo do ataque. Como resultado direto, a renovação de contrato de Martinelli discretamente caiu na lista de prioridade do Arsenal. Com seu vínculo entrando nos últimos 12 meses, o Arsenal se encontra em uma encruzilhada delicada: renovar com um jogador que perdeu seu status indiscutível ou correr o risco de vendê-lo abaixo do valor de mercado antes que seu poder de negociação desapareça completamente. Enquanto o Arsenal reavalia a posição de Martinelli a longo prazo, seus antigos rivais, o Manchester United, estão lidando com uma situação de liderança muito mais delicada envolvendo Bruno Fernandes. O capitão do United não escondeu sua frustração no último verão, admitindo que se sentiu magoado quando a diretoria do clube parecia disposta a considerar ofertas lucrativas da Liga Saudita. Avançando para os dias de hoje, Fernandes continua sendo peça central absoluta em Old Trafford, carregando rotineiramente o time durante períodos turbulentos. No entanto, o talismã, de 32 anos, está indo diretamente para o último ano de seu contrato. Será que o United deveria permitir que seu jogador criativo, mais produtivo, entrasse nos meses finais sem uma resolução? Eles correm o risco de perdê-lo de graça ou de devolver toda a vantagem aos clubes sauditas, que continuam ansiosos para agir enquanto o contrato dele se aproxima do fim. Fernandes não é o único peça-chave em Old Trafford enfrentando um futuro incerto. Lisandro Martinez se encontra em uma posição igualmente complexa. Carinhosamente apelidado de O Açougueiro por seu estilo destemido de desarme e distribuição de bola de elite, Martinez é, sem dúvida, o zagueiro que mais eleva o nível do United quando está totalmente apto. No entanto, uma sequência agonizante de afastamentos por lesões graves tem constantemente interrompido seu ritmo, forçando a diretoria do clube a adotar uma postura cautelosa. O United ainda mantém uma opção contratual a favor do clube para estender sua permanência por mais um ano, algo que a diretoria quase certamente irá acionar para proteger seu valor de mercado. Mas até que Martinez prove que pode manter uma disponibilidade física consistente durante toda uma temporada, o United reluta em oferecer uma extensão de contrato de vários anos. Do outro lado dos Alpes, na Série A, clubes da Premier League que estão de olho no mercado em busca de reforços defensivos de elite têm observado atentamente o mago da lateral esquerda da Inter de Milão, Federico Di Marco. O Manchester United foi repetidamente ligado ao Internacional italiano como uma possível solução para seus problemas estruturais nas laterais, embora esses rumores tenham esfriado consideravelmente após as mudanças de treinador em Old Trafford.
Di Marco voltou à sua melhor forma, consolidando-se como um dos alas com cruzamentos mais letais do futebol europeu. A diretoria da Inter está ansiosa para garantir sua permanência com um novo contrato longo e lucrativo. Mas enquanto as assinaturas oficiais continuarem faltando, o espectro do seu último ano de contrato se aproximando deixa os nerazzurri perigosamente vulneráveis a rivais europeus agressivos, capazes de superar facilmente a oferta salarial. No lado vermelho de Milão, outro atacante de ponta de alto nível reconstruiu seu status, enquanto se aproxima de um ponto crucial em seu contrato: Christian Pulisic. Capitão América teve uma brilhante retomada de carreira desde que chegou ao Milan, tornando-se o jogador ofensivo mais confiável do time, com gols e assistências consistentes, tanto nas competições nacionais quanto europeias. Enquanto o Milan mantém uma opção de renovação por mais um ano, após 2027. O staff de Pulisic estaria ansioso para descartar completamente as renovações de curto prazo e assinar um grande compromisso de longo prazo que o manteria em San Siro até 2030. No entanto, com os anúncios oficiais ainda pendentes, rivais de toda a Europa estão de olho para ver se o atraso do Milan pode apresentar uma oportunidade inesperada de contratar um ponta de elite. O ressurgimento de Pulisic na Série A apresenta paralelos marcantes com Brahim Dias, cuja situação contratual no Real Madrid está levantando muitas questões em toda a Espanha. Após seu período de empréstimo triunfante no Milan, Dias retornou ao Bernabéu e provou ser um ativo inestimável, chegando até a ser titular nos 2 jogos das eliminatórias da Liga dos Campeões de alto risco do Real Madrid contra o Manchester City. Em vários momentos da temporada, a renovação do contrato parecia estar fechada, aguardando apenas a assinatura final. No entanto, Dias continua em um limbo contratual enquanto entra na reta final de seu acordo. Com a forte concorrência por vagas no ataque do Madrid sem sinais de desaceleração, um possível retorno cercado de nostalgia ao AC Milan ou uma transferência de destaque para a Premier League se torna mais plausível a cada dia. Enquanto isso, na França, o Paris Saint-Germain está assumindo uma postura de espera surpreendentemente arriscada com um de seus meio-campistas mais confiáveis, Fabián Ruiz. O internacional espanhol foi fundamental na conquista da Copa do Mundo pela Espanha e tem provado constantemente seu valor como uma influência tranquilizadora no meio-campo do PSG, levando a 2 títulos consecutivos da Liga dos Campeões. A diretoria do PSG falou abertamente sobre iniciar negociações formais de renovação com Ruiz já no verão passado, mas os torcedores ainda aguardam um anúncio oficial há muito tempo esperado. Permitir que um jogador do calibre técnico dele entre nos últimos 12 meses de seu contrato representa uma aposta enorme para um clube que tenta conquistar o cobiçado tricampeonato. Fabián Ruiz não é o único meio-campista parisiense enfrentando um momento contratual delicado. O PSG também está sob enorme pressão para garantir o futuro do prodígio adolescente Seny Mayulu. O jovem de completar 19 anos se apresentou ao mundo ao marcar na final da Liga dos Campeões, provando sem dúvidas que possui a frieza necessária para o futebol de elite. A diretoria do PSG entende perfeitamente a necessidade urgente de garantir um de seus melhores talentos formados na base, com as negociações supostamente já em estágio avançado. No entanto, até que o acordo seja formalmente concluído, o simples fato de um adolescente que marcou o gol em final de Liga dos Campeões estar se aproximando do último ano de contrato faz com que clubes europeus de elite acompanhem cada novidade com intensa curiosidade. Por fim, voltando à Premier League, o Crystal Palace se encontra em um impasse delicado com seu principal atacante, Jean-Philippe Mateta. O atacante francês tentou desesperadamente garantir uma transferência para longe de Selhurst Park durante a janela de janeiro, mas uma proposta de transferência para o Milan fracassou depois que ele não passou nos exames médicos, tendo desfrutado de uma notável ascensão como goleador nos últimos 18 meses e conquistado seu lugar na seleção francesa. O jogador de 29 anos não escondeu o desejo de se testar na Liga dos Campeões. O Palace ativou uma opção para mantê-lo até o próximo ano, mas com Mateta fazendo jogo duro por um grande contrato à altura do seu auge, o Palace precisa decidir se vai vendê-lo neste verão ou ver seu atacante estrela sair de graça. A mesa de negociação se tornou o campo de batalha mais crucial do futebol moderno, onde os futuros são decididos não pelas ações em campo, mas nas salas de negociação. Qual desses jogadores você renovaria? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Também ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, tchau!